Bom, essa cena que você vai ver agora é tão comum que parece que muita gente se acostumou com a situação. Estamos falando do rio Ipojuca. O lixo pode ser visto em vários trechos do rio que passa na cidade. Infelizmente, ainda é costume de muita gente jogar o que não quer mais na rua. E esse lixo acaba chegando ao Ipojuca, que segue morrendo. E além desse problema do lixo, em muitos pontos do Ipojuca também é comum ver o esgoto sendo despejado sem nenhum tipo de tratamento. O mau cheiro é terrível e o cenário feio e triste. Exatamente, Renata. E por falar nesse cenário tão triste, a gente chama agora Anderson Mello, que está em um dos pontos de Caruaru, onde é possível provar o que é que a gente está falando nesse começo de ABTV. Exatamente, Almir. Anderson, boa tarde para você. Eu queria que você mostrasse para a gente o que é que quem mora, trabalha ou simplesmente passa por aí pela Saldanha da Gama presencia em relação ao Rio Ipojuca. A gente sabe que o cenário aí não é nada agradável, né? Pois é, Renata. Boa tarde para você, para o Almir, para todo mundo que está acompanhando o ABTV primeira edição. Cenário, olha, é esse aqui, infelizmente. Olha só a quantidade de lixo só nesse trecho. Olha a água, por exemplo. O que é que a gente pode encontrar? Pneu, resto de coisa do São João, olha lá, um balãozinho ali, que antes serviu para enfeitar algum lugar bacana. Aqui, só do meu ponto de vista, estou vendo cadeira, balde de água, olha só, outro pneu. Aqui a margem, olha só, mostra aqui, Adelson Siqueira, por favor. Carro, já imaginou um carro completo ali? Aqui, ó, resto de construção. Gente, olha isso aqui. Alguém fez uma obra aqui perto, ó, resto de tijolo, de reboco. Olhando um pouquinho mais para cá, não sei se vai conseguir pegar, deixa eu pegar aqui, olha, copinho plástico. Isso aqui matou a sede de alguém, estava por aqui por perto e infelizmente virou lixo a ser colocado na beira de um rio. É um cenário desolador, principalmente para os caruaruenses que conheceram isso aqui há algumas décadas e há relatos de pessoas, por exemplo, que tomaram banho, que pescaram e hoje, infelizmente, o que se pode pescar é lixo. Hoje pela manhã, passei a manhã inteira, eu e Adelson Siqueira, percorrendo os pontos, em algumas pontes aqui da cidade, conversando com as pessoas. Olha só a opinião que elas têm. É mato, né? E o poder público nada de agir, né? E o rio cada dia morre. Muito triste isso, né? É muito triste. Hoje a gente está precisando de muita água, né? Esse rio aqui, ele poderia estar sendo aproveitado para outras funções, mas não. Ele é praticamente inútil hoje para a comunidade. Eu mesmo pescava ali na frente. Moro aqui do outro lado e pescava por aqui. Hoje, o que sobra são as tartarugas. Não sei como ainda, né? Mas se pudesse voltar no tempo e poder pescar, tomar banho, era bom demais. Era bom demais, né? Era outra coisa, né? Ia ficar o quê? Um rio limpo dentro da cidade. Que situação, hein, Almir? E você imaginar que aí, na rua Saldanha da Gama, onde está o Anderson, né? Nasceram grandes figuras aqui de Caruaru, inclusive, como o jornalista Souza Pepeu e o cantor e compositor Carlos Fernando, né? E é triste, desolador a gente ver um cenário desse. Tanta gente boa que continua morando por ali, já chegou a ser né? fonte de inspiração, para tantos poetas, né? Então, Anderson, diante de tudo isso, que a gente também acompanha já há bastante tempo, é que todo mundo se queixa desses problemas, mas a situação continua exatamente a mesma. E a pergunta que mais nos incomoda é essa. Finalmente, Anderson, existe uma solução para esse problema? É o que a gente espera, né, Almir? E agora, esse comentário que você fez me fez pensar quais seriam as letras das músicas de Carlos Fernando, qual seria o conteúdo dos textos de Souza Pepeu, se ambos estivessem conosco diante desse cenário. Com certeza eles iriam colaborar com a nossa luta de todos, da imprensa e das pessoas que se engajam, não é verdade? E mais um que também luta com isso é João Domingos, ele é mestre em meio ambiente. E eu vou repassar a pergunta que o Almir fez para o senhor. Essa situação aqui tem jeito? Um dia a gente ainda vai conseguir ver o Ipojuca nos dando alegrias ao invés dessas decepções, não por culpa dele, claro. Tem e devemos todos apostar nisso, continuar acreditando que tem reversibilidade nesse cenário. Principalmente agora é caso de polícia. Veja que mudança. Antes, quem denunciava tudo isso que acontecia, corria o risco de ser preso, ser processado. Agora, esses que estavam ameaçando, agora poderão ser eles enquadrados na falta da atividade correta, justa, necessária e legal para que isso não acontecesse.
Professor, na prática, a gente pode olhar aqui, estamos perto de um terreno que já deveria ser preservado, né? Nenhuma construção aqui. Na prática, o que é que o poder público, se a partir de hoje a ordem suprema fosse revitalizar esse rio, qual seria o primeiro passo a ser dado? Primeiro passo, todo agente público dá o bom exemplo. Não adianta fazer uma chamada para a população colaborar, aonde a gestão, seja ela em que esfera governativa, não tem dado o exemplo devido. Então você vê aqui muito lixo que chega dentro do rio. Não adianta tirar lixo de dentro do rio. O certo seria fazer com que esse lixo não chegasse dentro do rio. Evitar essas construções, que algumas são novas, são recentes e outras estão se ampliando. E isso está acontecendo nesse tempo presente. Aonde está a gestão pública nesse momento? Quem é a gestão do território? Quem é aquele que é o gestor da cidade? Pois é. E passa por várias fases, por exemplo, nem coleta seletiva Caruaru tem, por exemplo, então não tem, infelizmente, como cobrar da população isso quando o próprio poder público ainda está atrasado em relação a muitas cidades. E como o professor falou, isso virou caso de polícia. Eu conversei com o presidente da ONG que acionou a Polícia Federal em relação a isso, hoje pela manhã. Rio Ipojuca, um dos afluentes mais importantes do país e que, infelizmente, já carregou o título de terceiro rio mais poluído do Brasil. Mas por que isso? Primeiro, infelizmente, pela falta de educação da própria população. Segundo, por conta do poder público. Estou aqui com o Marcelo Rodrigues, ele é presidente da ONG Terra Verde. Marcelo, já há alguns anos que a gente vem acompanhando a situação desse rio, principalmente em relação ao esgoto que é jogado nele. A gente paga uma tarifa. E do que é feito esse dinheiro? Vai para onde? Bom, isso aí a Compesa tem que esclarecer para a população. É uma empresa que arrecada essa tarifa para exatamente pegar o esgotamento sanitário, coletá-lo e tratá-lo e lançar, após o tratamento, ele o mais limpo possível para o rio. Mas o que acontece é que ao longo de mais de 20 anos, precisamente há 28 anos que estamos nessa luta, o que acontece é o contrário. A empresa parece que tem passe livre, por exemplo, pelo menos tinha passe livre para poluir, não é, cometer crimes de toda ordem e natureza em relação ao rio, não é, em relação à saúde das pessoas e à economia popular. Como é que você arrecada uma tarifa e nada faz em relação à questão do tratamento de esgoto? E estamos diante exatamente dessa situação, não é? O rio poluído, terceiro mais poluído do Brasil, não é? E isso afeta não só do ponto de vista criminal a questão do rio em si, poluição hídrica, mas também afeta as questões da saúde humana e a da saúde animal. E aí, onde todo mundo se discute no planeta todo, a questão da água, da importância da água para o futuro das pessoas, nós temos um único rio poluído. No bairro das Rendeiras, aqui seguindo o rio, a gente pode encontrar uma estação que seria de tratamento de esgoto da Compesa. Ela funciona? Ela está em funcionamento? Olha, Anderson, nós estivemos lá, o juiz do caso que julgou favorável à questão da redução da tarifa de esgoto, ele fez uma visita, não é, judicial, ele foi presenciar o funcionamento desta estação que deveria funcionar e ficou comprovado que essa estação não funciona. Foi feita, mas não foi terminada e continua do mesmo jeito. O rio poluído e as pessoas pagando por uma tarifa que não merece pagar. Então esse é o grande nosso problema. E agora virou caso de polícia. Polícia e agora é Polícia Federal. Foi necessário agora a Procuradoria Federal, o IBAMA e agora a Polícia Federal entrar no caso, infelizmente judicializando uma coisa que era para as autoridades, tanto municipais como estaduais, resolver esse problema, não só em relação ao Rio Ipojuca, mas em relação a todos os rios, e o que a gente assiste, infelizmente, é isso aí que nós estamos vendo. Essa documentação aqui que você reuniu desde a década de 80, a gente vê aqui a data 89, foi um dos primeiros. Isso. Tudo isso agora está com a Polícia Federal? Tudo está com a Polícia Federal, fora outros documentos que nós vamos carrear assim que o delegado se sentir à vontade de nos convocar para que nós possamos realmente dar nosso depoimento ao longo de toda essa experiência na Justiça, onde a gente luta para que a gente resgate o Rio Ipojuca de alguma forma. Pois é, nós convidamos um representante da Compesa para participar dessa edição do ABTV. Infelizmente ninguém pôde vir. Também, então, pedimos uma resposta, uma nota. Até o fechamento dessa edição ela não foi enviada. E aí é com essa imagem aqui que eu reforço a pergunta. Compesa, e aí, quando é que a gente vai ver mais uma vez esse rio trazendo alegrias para a gente? Hein, Almir? Hein, Renata? Como é que fica?
Eis a pergunta. Pois é, Anderson, uma pena que ninguém da Compesa veio para falar sobre essas denúncias feitas. A gente sabe que também não é novidade, mas essa questão do esgoto não sendo tratado, jogado de toda forma no Rio Pojuca. E o que a gente queria saber também, Anderson, é se a Polícia Federal se pronunciou. A gente sabe que houve uma ação no início do mês lá no Recife, também falando sobre a Compesa, e as pessoas querem saber se isso pode acontecer também aqui em Caruaru. Houve uma vistoria lá no Recife em algumas estações de tratamento, né? Isso mesmo, Renata. Nós também entramos em contato com a Polícia Federal. Eles não se pronunciaram até o momento, mas sim, esse caso do Rio Pojuca pode fazer parte da operação. E só para relembrar ao telespectador, esse trabalho da Polícia Federal foi iniciado no dia 6 de agosto. A Polícia Federal fez uma vistoria em estações de tratamento da Compesa no Recife e em Fernando de Noronha. O caso é uma sequência de uma ação civil pública contra a companhia que foi movida pelo IBAMA e a Justiça determinou que a PF investigasse o caso na área criminal. Amostras de águas foram recolhidas e encaminhadas para a perícia técnica. A suspeita de que a Compesa estaria jogando esgoto bruto ou sem tratamento ideal diretamente nos rios e no mar, isso já foi confirmado. Só o laudo que deve ficar pronto nos próximos dias para revelar se o esgoto foi despejado de forma clandestina ou regular. E aí estamos esperando alguma resposta da Polícia Federal em relação a esse caso, mas é bom lembrar uma coisa, Almir e Renata, quando um caso como esse de meio ambiente vai parar na polícia, a gente começa a questionar como é que os responsáveis por isso, o governo de cada cidade onde o rio passa, a Compesa, todos os envolvidos não tiveram força, já que eles são os responsáveis. Como é que a Polícia Federal é que vai entrar nesse caso? A gente questiona o que cada um fez até o momento para que a situação chegasse a esse ponto. Renata, Almir. É verdade. Obrigada, Anderson. Inclusive, com relação a essa questão das autoridades, Anderson e Renata, tem o detalhe também da própria população. É importantíssimo, assim, muito reforçar importante. a questão da conscientização ambiental. Não custa nada a gente colocar lixo no lixo. Lixo não é para ir para o rio. Exatamente, Almir. A educação, na verdade, o Rio está nessa situação, é uma soma de vários fatores. Começa com a gente, o lixinho que a gente joga quando sai do trabalho, quando sai de casa, esse lixo, de alguma forma, gente, vai chegar no Rio Pojuca. Aí, o que é que acontece também? Quando chove, alaga tudo, porque esse lixo entope as galerias. E aí tem um trabalho também de Compesa, de prefeitura, que tem que fiscalizar, não pode deixar invadir as margens do rio. É todo mundo junto. Isso aí não vai ser a Polícia Federal que vai resolver, não. Isso tem que ser todo mundo junto para chegar a uma solução. É verdade.